Olá, pessoal! Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Estou aqui passando o convite para as divas para virem para nossa live, dando continuidade aí a esse movimento super legal que a gente está dando início, né? Oi, Joila, já chegando. Seja bem-vinda. Quem for chegando, vai chamando as amigas aí nos grupos de WhatsApp. Gente, vamos lá ver todo mundo, se encontrar. É bom, Claudete, Amanda, seja bem-vinda também. Oi, Amandinha, que bom que vocês estão aqui, gente. Legal. Já vai, Fafá. Legal. A Fabi já entrou, Rosana. Vamos lá, gente. Vamos incentivar as amigas. Oi, Gisele. Luciana, Lúcia, né? Lelete, vamos também. Pessoal, vamos dar um toque nas amigas que estão lá no grupo do WhatsApp. Falar, gente, vai começar. Eu tô disparando aqui as mensagens para todo mundo, mas um convite de uma amiga é sempre muito mais importante, tem um peso muito maior do que qualquer coisa, né? Então eu vou. Deixa eu já anunciar para vocês. Peraí. Gente, eu tô tentando fazer. Ai, meu Deus, eu fixei a Fabi. Oi, Magda. Oi, Lúcia. Oi, Gisele. Que bom que você está aqui de novo. Áurea. Que gostoso, gente. Já que a gente não dá pra... A gente consegue se encontrar. Oi, Fabi. Legal. Tá todo mundo me Oi, ouvindo tudo bem? bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Ó, ó, ó a homenagem aqui a você, ó. Ah, Ao que contrário, né? lindo! A gente usa a câmera de frente. Eu tenho que acostumar a fazer de trás para frente. Ai, adorei, adorei. Pois é, eu tô aqui freneticamente convidando todo mundo, né? Porque Isso, a gente manda com antecedência, sabe, Fabi? Mas o pessoal acho que acaba esquecendo, né? é, é, E essa coisa de ter que ficar em casa, eu, pelo menos, quando eu entro no Instagram, gente, é tanta gente fazendo live que você fica até assim, tá demais, né? perdida, né? Ontem, você sabe que ontem eu fui fazer uma live com um professor da academia. A gente estava falando sobre como escolher um aplicativo de treino, né? Porque todo mundo malhando em casa, fazendo malhação, né? Treino. E aí tem muita coisa que não tem qualidade, né? Então a gente Verdade. tá avisado. Se por acaso, gente, a gente desaparecer daqui, né, Fabi? A gente reconecta, vocês entram de novo no perfil do Instagram do Divas Dance e a gente recomeça, tá bom? É, Oi, tá Lu, bom. boa tarde. O pessoal tá chegando aí. Não sei se tá todo mundo Oi, com um gente. pouco de preguiça, mas eu tô convidando Oi. geral aqui. As nossas divas, muitas não têm muito hábito, né, de assistir live no Instagram. Muitas já estão, graças a Deus, acostumadas com o esquema das aulas online, entrar no YouTube, mas no Instagram algumas se confundem. Então, elas às vezes demoram um pouquinho para chegar, mas eu espero que todo mundo travou tudo ontem. Alguém está falando aí, Claudete, travou tudo. Agora é um bom momento, uma boa oportunidade para a gente aprender, porque eu também, eu tô Com aprendendo a certeza. cada dia, É né? verdade. É verdade. Nada como a gente precisar, né? Eu acho que essa coisa da É, necessidade faz com que a gente. Um monte de coisa que eu queria já saber agora, né? Acaba que a vida presencial nos cobra, nos exige muito. Então, muita coisa que eu já queria saber, eu tô tendo que descobrir na marra, assim, correndo sabe? atrás agora. Nas lives, a gente gravando na academia, eu fico, ai, como é que a gente consegue melhorar esse áudio? Como é que a gente consegue melhorar a música? Como é que a professora consegue falar de um jeito que fique melhor? Como é que a gente traz o calor humano, né, da sala de aula, que é impossível replicar no online, mas não deixa de É. ser uma tentativa, né? Não deixa de ser um contato. E, e Rô, Como é que a a gente gente precisa traz? disso. Menina, então Mais do que nunca, a gente precisa movimentar o corpo. Eu estava falando isso com as meninas, as mulheres que me acompanham, que assim, mais do que nunca, a gente tem que tornar isso um hábito. Que ótima oportunidade para tornar isso um hábito agora que é. seja mantido mais para frente, né?
Com certeza. E eu também estava comentando isso. Acho que essa, para quem sempre se preocupou muito com a saúde, né? Esse é um momento que todo mundo para prestar atenção. A gente mais ainda, né? Mais Nós ainda. que promovemos essa coisa do trabalhar o corpo, não somente por causa da estética. Aliás, estética, né? Claro que todo mundo gosta de se sentir bem, se sentir bonita, de entrar numa roupa e se sentir, né, atraente e olhar no espelho e achar que tá legal, mas, cara, acima de tudo, é você ter uma saúde, assim, que você se sente bem com você mesma, que você se curta, saiba que você consegue fazer as coisas. Eu falo muito de liberdade quando eu falo de saúde. Uma saúde boa dá liberdade pra gente fazer o que a gente quiser, né? E quando a gente cuida da saúde, a gente se empodera, a nossa autoestima fica mais elevada, porque a gente percebe que a gente está tirando um tempo pra gente. É verdade. Uhum. É E todos verdade. os Isso para dias a mim gente também é tirar um muito tempo claro. pra Isso pra mim gente, é muito. é como se a gente inconscientemente estivesse falando: você merece, você vale a pena, você é Né? importante, né? Você, Então nesse é um momento, tá hábito. acima de qualquer outra coisa, e olha que a vida tem coisa pra caramba, né? Sim. Estamos Legal, nesse Fabi. desafio juntas, Com juntas. certeza. Eu tenho falado muito assim, que a gente está isolada, porém não sozinha, né? Cada um na sua casa, mas jamais sozinhas, né? Então, acho que esse momento também tá legal. Deixa eu dar as boas-vindas pro pessoal que tá chegando, Etienne, Silvana Rosa, o pessoal de Palmas, como sempre, marcando presença. Bernardes 6901, não sei quem é, porque vem só o sobrenome, às vezes a gente fica meio perdida. Maria Jaci, Romana, deixa eu ver quem mais está aí. Sila, Comunicação, a Genilda, Julião de Matos, legal, gente. Olha, sejam Oi, Leide, Jean. Paula, Amandinha já estava aí, Cibele, Karen, professora Carol, Claudete, Cida Quaresma, lá da academia, Lu, professora Luciana, a outra professora Carol. Legal, gente. Então, olha, sejam todas bem-vindas demais, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa história das lives começou um pouco por causa das aulas online. Meu tripé tá caindo aqui, mas espera aí, deixa eu dar um jeito. É muito por causa das aulas online, né? A gente começou a ver assim a necessidade da gente criar esse canal de comunicação e expandir um pouco, sair da sala de aula. Eu acho que tudo tem um lado positivo, né? E o nosso está sendo esse. O Divas, ele traz uma mudança de estilo de vida e dentro dessa mudança de estilo de vida, mais um monte de outras coisas. Né? Então, quando eu conheci a Fabi, na verdade, a gente não se conhece pessoalmente, né, Fabi? Eu estava viajando quando vocês fizeram o evento aqui em Brasília da Divabética, desse movimento Foi maravilhoso. demais. Que Foi foi demais. demais. As meninas ficaram, assim, as professoras participaram. Eu fiquei com meu coração apertado de não poder estar com vocês. Mas elas me falaram, Roberta, que ideia, que energia, que equipe maravilhosa. Então, eu quero, antes de mais nada, Fabi, te agradecer. Olha, eu, Fabi, nem te chamo de Fabiana, né? Fabi, minha chapa. Fabi, minha chapa. Mas achei ótimo, porque às vezes que a gente conversou, sempre fluiu muito legal, né? Porque eu acho que a gente acaba tendo uma coisa em comum, que é o promover o bem, a sensação de bem-estar, a aceitação da vida do jeito que ela é, com as suas belezas e seus desafios. Então, Fabi, eu queria que você começasse contando a tua história, né? Como é que você criou esse movimento da Divabética, que eu acho que é super legal antes da gente entrar propriamente na diabetes. Mas conta pra gente como que essa história do movimento da Divabética começou. Começou a partir da minha história. Eu fui diagnosticada com 13 anos de idade com diabetes tipo 1. Foi um momento de não entender nada, né? Como assim? Diabetes é uma doença de pessoas mais velhas, eu tenho 13 anos de idade. Eu achei que, tá bom, eu vou ter que medir a glicemia, aplicar insulina, mas assim, isso vai levar um tempo e vai passar, e não passou, porque é uma doença sem cura atualmente, né? E tudo isso aconteceu de tal forma que eu sofri muito, eu e minha família. A gente tinha acesso ao tratamento, mas a parte emocional foi o grande desafio, porque ninguém sabia lidar com aquilo emocionalmente. Algo que cai no seu colo do dia para a noite. Minha mãe
ficou super preocupada, ela é médica, mas assim, mesmo tendo os conhecimentos técnicos, ela não conseguia se ajudar e nem conseguia me ajudar. E a gente foi tentando lidar do jeito que dava. Mas em virtude da minha não aceitação, eu tive muita dificuldade em adesão ao tratamento. Então, eu não fazia a medição da glicose, eu não aplicava a insulina nos horários adequados. E com isso, eu poderia ter desenvolvido complicações graves de saúde físicas, né, que a gente sabe quais são, mas para quem não sabe, o diabetes mal controlado ele pode levar à danificação dos nervos, então é a neuropatia diabética, a amputação de perna, pé, extremidades, cegueira, ou até mesmo problemas de dificuldade visual. Então, assim, nefropatia, que é a falência do rim, e aí a pessoa precisa fazer a hemodiálise. Então, imagina isso caindo no colo da minha mãe do dia para a noite, ela sabendo de todas as consequências de não se cuidar e ela vendo que dentro de casa ela tinha uma filha que não estava aceitando o diagnóstico. Então, foi uma fase muito difícil que eu não vim a ter complicações físicas da doença, mas eu tive complicações emocionais. Então, eu desenvolvi uma depressão por causa da não aceitação, vim a desenvolver transtorno alimentar. E aí, tudo começou a mudar no dia que eu conheci outra pessoa que, assim como eu, também tinha diabetes. Então, a gente sentou num café, a gente começou a conversar. Eu tinha já 27 anos de idade, então eu passei 14 anos da minha vida me sentindo completamente sozinha, como se ninguém conseguisse entender, porque as pessoas ao meu redor realmente não entendiam, porque ninguém estava no meu lugar, eu também não entendia a posição deles porque eu não estava no lugar deles. E foi a partir daí que eu vi a importância de ter uma comunidade de pessoas que entendem uma realidade da outra, e esse sentimento de pertencimento, o quanto foi importante, inclusive, na minha mudança de mentalidade, na minha autoaceitação, na aceitação da condição. Então, quem um dia chega e fala, eu não aceito a condição, aí eu falo, bom, tudo começa do olhar que você tem em relação a si mesma. Se você não aceita a condição, o porquê que você não aceita, né? O que está por trás disso? Muitas vezes é uma não aceitação de si mesma, porque a condição é uma parte, não é quem nós somos, mas é uma parte de nós, que a gente tem que acolher com carinho e a gente tem que respeitar. E aí eu fui vendo que essa situação de não aceitação e de dificuldade emocional, ela não era exclusiva a mim e a minha família, mas ela acontece muito frequentemente porque a gente não tem esse preparo. Quando a gente vai no médico, a gente só recebe as informações técnicas da doença. A gente não fala, muito dificilmente fala-se sobre o manejo né? do lado emocional. Não tem o acolhimento. Toma aqui seu diagnóstico, vai para casa, minha filha, e te vira com isso. Exato, exato. E o acolhimento vem da comunidade, de outras pessoas que, assim como eu, vivem no dia a dia. A importância do médico é gigante na nossa saúde, mas se eu vou para o médico e aí depois eu saio e sou eu comigo mesma e eu não entendi, não me conscientizei da importância de praticar aquilo que o médico me passou, que o nutricionista me passou, eu não vou fazer, né? Eu preciso me conscientizar. E é um processo que... Tudo, né, Fabi? Vamos falar sério? Sabe de uma coisa que você tá falando aí? Quando você está falando, eu estou pensando aqui, né? E estou lembrando quando meu pai infartou. Né? Meu pai, eu acho que quando a gente é pego de surpresa com uma situação que a vida traz pra gente, como a gente está vivendo essa agora, né? A gente demora um tempo para achar o norte de novo. Né? Essa história, o que é bom, se é que há coisas boas em tudo que está acontecendo, é que está presente uma situação na vida de todo mundo do mesmo jeito. Então, eu acho que isso nunca aconteceu, porque quando você tem um diagnóstico difícil de uma situação na vida como você teve a sua, né, o seu diagnóstico, quando meu pai infartou, que a gente falou, como assim? Meu pai todo super jovem, um cara cheio de saúde, com a cabeça ótima, sem histórico genético, né?
a gente fica meio completamente achando que é mentira, né? O que eu faço com essa informação agora, gente? Até onde vai? Você, a sua vida dá um looping na cabeça, assim, que você não sabe, vou morrer? Primeira coisa que acho que a gente pensa é, né? No meu caso, eu pensei, caramba, eu vou perder meu pai? E eu acho que, no caso Sim, da diabetes, eu acho que é um pouco isso. E eu também. estava lembrando, a gente teve uma aluna cega uma vez na academia, super magrinha, formada em educação física, ela, eu acho que era. Bom, eu sei que ela era ativa e ela era cega por causa da diabetes. E é aí que eu Sim. vi o tanto que realmente é uma doença, assim, né? Delicada. Quer dizer, não dá para brincar. E um tempo depois eu fui fazer uma pós-graduação. Tem uma pesquisa que foi geral, né, para a população de forma geral, que foi perguntado qual o nível de gravidade que as pessoas viam em relação a determinadas doenças. Então, eles falavam de hipertensão, diabetes, obesidade, câncer. Eles listaram várias doenças. O diabetes estava lá embaixo. Só que o diabetes mata mais do que câncer, mata mais do que hipertensão. Na verdade, pessoas diabéticas têm associado a questão da hipertensão de forma geral, tem associado a questão cardiovascular. E aí a população, porque é uma doença invisível. Então, eu estou falando com você aqui, você jamais imaginaria que eu tenho diabetes se eu não falasse para você. E muitas vezes as pessoas falam para mim, nossa, mas você não tem cara de ser diabética. Mas não tem uma cara, né? E é uma doença silenciosa, por quê? O que acontece? É muito importante que vocês que estão aqui se conscientizem dessa informação. Os sintomas, muitas vezes, eles são brandos, principalmente no caso do diabetes tipo 2. Você vai sentindo um mal-estar aqui, outro ali, mas como o corpo ainda produz insulina, o que é a insulina? A insulina é um hormônio que faz com que o açúcar que está no sangue entre para a célula. O açúcar do sangue precisa entrar para a célula para a gente ter energia. No caso do diabetes tipo 1, não existe mais produção de insulina, porque é autoimune. Essas células produtoras de insulina foram destruídas pelo sistema imunológico. Então, os sintomas que são muita sede, muita micção, acordar de madrugada várias vezes para ir no banheiro, muita fome e uma perda de peso. Todos esses sintomas, eles aparecem de uma forma muito mais forte, muito mais intensa do que no diabetes tipo 2, que é de pessoas que já têm mais idade, que acabam adquirindo em função do estilo de vida, muitas vezes sedentarismo, obesidade, má alimentação. Além do fator genético, que é muito importante observar. Mas o que acontece? Esses sintomas brandos, a pessoa percebe, mas ela vai empurrando aquilo com a barriga, vai convivendo com aquilo, até que um belo dia tem um infarto, tem um AVC, e foi em decorrência de um diabetes que já estava instalado e que a pessoa não sabia. Rô, 50, hoje a gente tem 16 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes no Brasil, só no Brasil. Mas estima-se que 50% desse número, ou seja, 8 milhões de pessoas, tenham e não sabem que têm. Eita. Por isso esses exames de rotina são importantes, por isso que você se ouvir, respeitar seu corpo, perceber, não, esse não é o meu normal, tem alguma coisa diferente acontecendo. Quais são os sintomas, Fabi? Conta aí pra gente, quais são Então, exatamente os sintomas pra gente começar a prestar atenção nisso? Então, os mais clássicos são muita sede, é muito, muito clássico. Micção, acordar de madrugada para ir ao banheiro, de forma repetitiva, não é um dia na vida, tá? Mas é de uma forma repetitiva. Muita fadiga, não tem energia para fazer as suas atividades do dia a dia. Que mais? Às vezes cãibras, porque já são sintomas de uma cetoacidose diabética que pode estar começando, né? Que mais? Porque o que acontece? Quando o açúcar está muito alto no sangue, por que a gente vai muito no banheiro? Porque o corpo está tentando eliminar pela urina, o xixi. E quando eles descobriram lá atrás o diabetes,
como que eles descobriram? Eles viram as formiguinhas andando no banheiro. A pessoa urinava e ainda hoje isso acontece, tá? Se na sua casa tem formiguinha, que na casa de todo mundo tem, fica a formiguinha ali, perto do vaso, né? Por quê? Porque a urina tem muito açúcar. Chamam de urina doce. Diabetes Isso eu em nunca tinha grego. ouvido. Isso eu nunca tinha Então, escutado. diabetes em grego significa urina doce. Então são esses os sintomas mais clássicos, mas você pode ter cãibras, você pode ter visão embaçada, você pode ter, que mais? Eu acho que esses são os principais. E emagrecimento, tá? Você come muito, você tem muito mais fome e você emagrece, por quê? Porque como a célula está desnutrida, porque não tem insulina para energia chegar, ele começa a queimar da onde? Da gordura. Porque o nosso corpo precisa de energia para sobreviver, né? Então, são todos esses sintomas que a gente precisa prestar atenção em relação a nós mesmos, em relação às pessoas da nossa família, mas eu acho que de forma geral, né, Ru, é se conhecer, não ficar empurrando com a barriga, porque saúde é importante, é coisa séria. E olha, a maioria das pessoas que desenvolveram complicações da doença é porque negligenciaram, ignoraram sinais que foram dados e, com isso, acabaram tendo complicações, entendeu? Qual é o médico especialista que cuida da diabetes? Qual é a especialidade médica que cuida? É o endocrinologista. Ah, então ele que te ajuda a identificar. Então, se você tiver algum desses sintomas, né, que você citou aqui pra gente, o ideal é procurar um endócrino para fazer uma avaliação. Sim, sim. Se você já perceber, se você já associar que pode ter uma relação com diabetes, mas o ideal todo mundo tem um médico, né? Um clínico geral, um médico que cuida da saúde, é fazer sempre os exames de rotina, os exames laboratoriais a cada ano é o suficiente, O exame de né? sangue já é um grande sinal, né? Sim, e tem gente que fala assim, não, quem procura acha, então eu não vou fazer esses exames. Mas o quanto antes você achar, melhor, porque tem muito isso de fechar os olhos, de não querer encarar a situação, só que se você fecha os olhos, você está entrando num buraco sem fundo, que lá na frente isso pode te trazer complicações muito sérias. Essa questão da negação é muito comum, né? Ainda tem um monte de gente, a gente vê, você estava falando da situação atual, ainda tem um monte de gente em negação ao nosso redor. É porque Que, eu acho não é tão sério. Eu acho que tem gente que fala assim: não, eu vou ter que parar de comer doce, desde que depois eu descubro isso. Tem. Eu tive uma amiga assim, que fez uma pós-graduação comigo em obesidade e emagrecimento, que ela era diabética. Imagina, a gente fazendo uma pós em obesidade e emagrecimento. Ela nutricionista, era diabética e ela comia doce desesperadamente e andava com a agulha dela, comia o doce, tum! Comia o doce, tum! Eu falava, gente, pelo amor de Deus, me conta um pouco, Fabi, a rotina depois que você descobre que você tem diabetes, o que muda na vida? Me conta. O que muda na vida é que você vai precisar se conscientizar de que, primeira coisa é você se conscientizar de que a vida mudou e de que agora você precisa conhecer. O principal é buscar informação de qualidade, porque tem muita informação. Gente, primeiro, não acreditem em chás milagrosos, não deixem de lado o seu tratamento médico, porque eu acho que você pode até experimentar esses chás, né? Se você estiver alinhada com o seu médico, se não for algo que vai te prejudicar, mas jamais deixe seu tratamento de lado. Então, primeira coisa é informação de qualidade, responsável. Existem sites como o da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem toda uma área só de informações para quem foi diagnosticado recentemente, enfim, de conteúdos validados cientificamente. Essa é a primeira parte. Uhum. A segunda parte é o seguinte: você precisa mudar a rotina da sua vida, mas você não precisa fazer isso tudo de uma vez
tudo junto de uma vez. Porque senão você vai se sentir sobrecarregado e geralmente você não vai conseguir dar continuidade a isso. Então, o que é mais importante para mim nesse momento é acertar a medicação com o meu médico e começar uma atividade física leve 3 vezes por semana. Se você era a pessoa mais sedentária do É mundo... praticamente uma obrigação, né? Sim, sim. É que assim, eu vejo pessoas que elas colocam metas quase inatingíveis, aí elas se desmotivam e acabam não fazendo. Então, eu acho que você tem que ir, né, e buscar uma atividade prazerosa também. Porque tem gente que não suporta a academia, então vai buscar a dança, né? Então, eu acho que... porque tem muito esse estigma também do diabético ser, ele é sem vergonha, ele não faz o que tem que fazer, ele come escondido. Mas olhando para o lado humano da restrição que é imposta em função dessa condição, a restrição gera compulsão. Restrição total. A proibição total, ela gera compulsão. Então, o que você precisa buscar, ainda mais nos tempos atuais, que a tecnologia mudou muito, porque lá atrás era assim: você é diabético, você nunca mais vai poder comer doce na sua vida, né? E isso não existe mais. Porém, não é porque existe a insulina ultra rápida, que é uma medicação muito tecnológica, muito mais avançada do que 20 anos, 26 anos atrás que eu fui diagnosticada, você vai ficar comendo doce toda hora, porque ninguém pode fazer isso, não é só o diabético. É isso né? que eu ia falar, exatamente. Aliás, né, você acaba achando um atalho aí, se você quiser, uma muleta, né, sabendo que tem uma medicação e que talvez uma pessoa que não tem essa medicação não se sente à vontade ou com o direito de fazer isso, porque sabe que Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu como doce de uma forma bem moderada, né? Mas eu já me vi fazendo isso. Porque como eu tenho muito... Assim como eu, porque senão não entra na minha Sim. zona. Acho que o raciocínio assim, tem que ser esse, né? O diet, gente... Gente, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aí, tá? Porque eu não quero ficar falando aqui, tagarelando. Tem uma vamos ver se... que a Vera fez, que daqui a pouquinho eu vou te passar. Eu quero dar as boas-vindas para quem chegou agora. Wagner, Tá bom. Vamos fazer uma pausa. A Clarice, Silvânia, Sheila. Tem um pessoal, bastante gente que chegou aí. A Vera, Sônia, ela perguntou assim: saliva adocicada pode ser sintoma? Pode. É como se fosse um odor adocicado, um odor de maçã, aquela maçã bem docinha. Tem até uma característica bem própria, então dá uma olhada nisso. Eu tive muito isso, é uma boa lembrança, eu tive muito isso no meu diagnóstico. Não significa que tá? Mas significa que é importante olhar. Tá, legal. E quando já tá quando já tá com a saliva muito adocicada, é porque já tá avançado, tá? Não que seja necessariamente isso, mas pode ser. Então é bom ver logo. Legal. Que tipo de consequência, Fabi? Uma pessoa que ignora esses sintomas todos. Você já falou aqui das complicações, mas tem alguma coisa que você acha que é muito evidente que pode acontecer com a vida dela, assim, de uma hora para outra? Além da sede, né, da urina? Tem a questão da hipoglicemia grave, porque é um problema. Hoje mesmo, uma amiga, ela teve uma hipoglicemia grave, ela apagou. Tem muita gente que tem hipoglicemia e fica inconsciente, e ela bateu a cabeça no chão, machucou, enfim. E a hipoglicemia grave, o que acontece, gente? A gente toma medicação para regular o nosso nível de açúcar no sangue. Só que a gente está fazendo o trabalho que o nosso pâncreas faria no automático. Então tem que regular muito bem essa dose, porque não pode cair muito e não pode subir muito. A gente tem que estar sempre no equilíbrio, né? Vai subir, vai cair, ninguém é perfeito. Mas se você está tendo muita hipoglicemia, converse com o seu médico. Porque tem pessoas que têm um tipo de hipoglicemia que
não é meu caso, mas que é assintomática, ela não sente que está tendo. Então, quando vai ver, a pessoa já caiu, já se machucou, já desmaiou, e a hipoglicemia pode levar a um coma, pode levar à morte. Então, essa é uma consequência muito curtíssimo prazo que pode acontecer, e que muitas vezes acontece, por quê? Porque a pessoa chuta, principalmente quem toma insulina, chuta a quantidade de insulina. Ah, não tô afim. Por quê? A gente tem um trabalho no dia a dia que é assim, Rô, se você, eu vou na sua casa, você me fala, quer comer, sei lá, vamos almoçar juntas. Eu tenho que parar um momento antes do almoço. Eu tenho que contar o quanto tem de carboidrato, porque, gente, não é só açúcar que vira glicose no sangue. Todo tipo de carboidrato. Então, batata, arroz, pão, macarrão, leguminosas, dependendo de quais. Enfim, feijão, tudo isso tem carboidrato. Ah, nunca mais vou comer isso? Não, mas você precisa, se você toma insulina, você precisa saber o quanto que você precisa de insulina para aquele alimento. E isso, gente, você precisa de informação de qualidade. Aí o que acontece? Ah, não tô a fim de pensar, sabe? Porque enche o saco, às vezes, aí a pessoa vai lá e chuta a dose e acaba tendo um rebote, uma hipoglicemia severa, que é muito perigoso também. Tá. Legal. Fabi, tem umas perguntas bem bacanas aqui. Vamos dar uma olhada? A Joila perguntou, ansiedade aumenta o nível de glicose? Olha, nossa, seu público é maravilhoso, hein? Então, cresce. Sim. Sim, aumenta o nível de glicose porque a ansiedade, o estresse, a ansiedade estimula a produção do cortisol, que é um hormônio de estresse, e o hormônio, qualquer tipo de hormônio, aumenta a glicemia. Então, a parte de saúde mental, ela é fundamental no tratamento. E essa é a parte que menos se fala. Fala-se muito sobre alimentação. Só que assim, se você for pensar, a saúde mental é o pilar, para tudo na vida, e 2, ele é o pilar do tratamento do diabetes, porque ele é um tratamento, você tá vendo, que depende muito da pessoa querer, aceitar e se motivar a fazer todos os dias. Se você não tá com uma cabeça legal, você não vai conseguir se cuidar com tanta atenção, né? Você não consegue priorizar e colocar. Eu acho que a palavra é priorizar. Você literalmente tem que parar e falar, olha, eu preciso nesse momento, né, levar em consideração que a minha saúde está, né, de maneira delicada, fragilizada, uma situação nova, e eu preciso priorizar e mudar um monte de hábitos que eu tenho, por exemplo. É como fazer uma dieta, né? Eu tô me reeducando. Eu nem gosto da palavra dieta, porque acho que ela ficou muito pejorativa. Mas quando eu via antes disso, meu marido fazendo dieta e pesando comida, eu falava, ai, não acredito que você vai pesar comida? Passou da minha fase eu fazer isso. Até a hora que eu fui na nutricionista, ela falou, não, Roberta, você precisa pesar, porque a gente no dia a dia vai botando mais um pouquinho de arroz, mais um pouquinho de farofa, mais um pouquinho de não sei o quê. Quando você vê, você extrapolou em muito. Né? Então, quer dizer, é uma besteira. O pesar a comida é uma besteira. Não, não é uma besteira. Né? Depende. Não. Aí, tudo isso constrói a sua consciência. Isso, depende de como você vê isso, né? Do nível de importância. Por isso que eu quis trazer a questão da prioridade, sabe? Que eu acho que tudo acaba esbarrando nisso. É prioridade, é o que você vai eleger na sua vida como prioridade. Se você for buscar coerência num momento como esse, a saúde está acima de qualquer outra coisa, né? Eu acho que a gente está num momento super pertinente para falar sobre isso. E não adianta, mas poxa, eu tô num momento relax, eu tô aqui com a minha amiga. Você falou, vamos almoçar junto, eu tô aqui com a minha amiga. Vou ficar me preocupando com quantidade? Vai, né? Qual é o problema também de você cuidar Porque você disso? vai ter... É uma questão da percepção do prazer, né? Você pode ter o mesmo prazer com meia barra de chocolate ou com 2 quadradinhos. Porque o que acontece é que a gente come para satisfazer não uma necessidade física, a gente come para satisfazer uma necessidade emocional. Por isso que é um buraco sem fundo, porque a comida não vai... A comida não vai suprir. Pano para manga, né? Mas é entender que
você está tentando usar algo para resolver uma situação que não é a comida que vai resolver. Você precisa buscar outras formas de resolver isso, né? É Legal. importante. Bom, vamos ver aqui. A Esmeralda falou: diabético tem que evitar ingerir carboidrato, reforçando aquilo que você já tinha trazido, né? Que o açúcar não é o único alimento que você precisa evitar. Legal. Aí a Vera devolveu aqui, né? A Vera foi quem perguntou da saliva doce. Ela colocou: esse adocicado não é sempre. Quando se manifesta é mais à noite. Mas acho que é importante dar uma olhada, né? Não significa que seja, mas dá uma olhada. E assim, se for diabetes, gente, vamos lá. Eu tô fazendo um projeto lindo também, acompanhem depois lá na página do Movimento de Diabética, que a gente vai lançar na semana que vem depoimentos de mulheres diabéticas, depoimentos inspiradores de mulheres que falam: eu achei que eu ia morrer e a minha vida ficou melhor depois do diagnóstico. Eu sou uma pessoa mais saudável, eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa mais realizada, porque a partir disso eu aprendi alguma coisa, enfim. Então, o que eu quero falar para você é assim: não tenha medo de ver o que é, porque o diabetes não é um bicho de sete cabeças. Ele muitas vezes é uma oportunidade para uma vida melhor, né? Eu acho que ele só não é se a gente depende da forma como a gente olha para ele, depende da forma como a gente encara tudo na vida. Essa situação que está acontecendo agora depende da forma como a gente vai encará-la. Eu estava falando sobre isso também, exatamente. Assim, tem aquele grupo de pessoas que tá, né? Ai, meu Deus, o mundo está se acabando. E tem hora que a gente faz isso mesmo, a gente quer arrancar os cabelos da cabeça, né? Sim, normal. Você tá. E tem um outro movimento, principalmente agora, que eu acho que realmente está todo mundo em casa, isolado, assim, ok. O que isso está nos ensinando, né? Como é que sairemos melhores dessa história? E não voltar ao normal, mas como é que sairemos melhores disso? Legal. E Legal. É isso que eu vejo no diabetes. O diabetes, e todas as campanhas que eu faço e as coisas que eu falo é para mostrar, assim, desmistificar essa negatividade que tem ao redor dessa palavra, diabetes, sabe? Porque você vê nas mídias, só se fala sobre complicação, pessoa que teve que amputar a perna, que perdeu. O que a gente ganhou com isso? Eu ganhei muitas coisas boas com isso. Então, assim, desmistificar... Conta pra gente. O quê? E o que você... Olha... Pra você, o que ficou mais forte do seu ganho em relação a isso? Eu acho que o meu olhar em relação ao outro é diferente, porque eu acho que eu tenho uma dor, todo mundo tem uma dor. Quando a gente acolhe essa dor, a gente consegue entender melhor a dor do outro. E a gente consegue ter o quê? Mais empatia. E aí, em função disso, isso virou meu trabalho, porque eu vou falar que o meu início com a condição, eu desisti totalmente de mim mesma. E hoje, quando eu ouço alguém falando, ontem eu ouvi desculpa. Linda, aqui a gente chora, tá? Eu sou a maior chorona de todas. Pode ficar à vontade. Ontem eu ouvi uma garota de 15 anos de idade falando que desistiu dela mesma. Ela tem diabetes desde os... Eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa, né? Porque eu já estive lá e eu consigo falar para ela: é só um momento da sua vida, é só uma fotografia da sua vida. Quando você for ver o álbum inteiro, tem muito mais fotos. Você vai colecionar muito mais momentos. Então tanto que isso se tornou meu trabalho. Eu fui fazer a psicanálise, a psicologia, porque eu queria realmente ajudar com esse lado humano. É preciso humanizar a questão da saúde, gente. Nós não somos máquinas, nós somos gente, temos sentimentos. Eu acho que essa crise que está acontecendo agora está trazendo isso para a gente. Nós não somos máquinas. Um vírus aí fora para a nossa vida, entre aspas, porque a gente está aqui, mas é a fragilidade humana. Ela é real. Então, eu acho que nesse sentido me tornou uma pessoa melhor.
eu tenho muitas amigas e amigos que têm diabetes, eu acho que eu tenho um sentimento, como você tem com Divas Dance, de pertencimento, de comunidade, isso é muito bom, Com né? certeza. Fortalece, E conecta, eu né? acho que eu sou mais saudável por isso. Eu brinco, né, comparando o meu colesterol com o colesterol da minha irmã, aí eu falo assim, tá vendo como é bom ter diabetes? Porque eu tenho meus exames, porque eu preciso todos os dias, conscientemente, fazer escolhas mais saudáveis. Eu preciso, né? Não é nem que eu quero, eu preciso. Né? É. Legal. Legal. Vamos ver se tem mais aqui, mais uma pergunta. Peraí, teve. A Luciana perguntou qual a sua opinião sobre tratamento com bomba de insulina. Nossa, público top mesmo. Gente, eu vou falar a minha experiência. Eu uso uma bombinha de insulina, ela tem um sensorzinho acoplado, tá na minha barriga aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? Aham. Esse é um sensorzinho, e aqui é a minha bombinha de insulina. Essa, ela tem, ó, tá dando o número dela, 108. Aham. Agora, né? Porque aqui eu tava lá em cima, tá vendo? Aham. Eu Sim, sim. tava com a glicemia mais alta. Então, assim, pra mim, Fabiana, por ter diabetes tipo 1, que é o tipo que oscila mais, que é mais difícil de controle, foi uma mudança de vida, mas não foi milagre. Não foi a bomba de insulina que fez com que eu ficasse bem. Foi eu me conscientizar de que eu queria ficar bem e daí usar a tecnologia para me ajudar. Porque tem um monte de gente que coloca, eu tô falando isso, só para deixar claro que assim, tem um monte de gente que coloca achando que a bomba de insulina vai me salvar, mas ninguém vai te salvar. Vai você mesmo. Mas foi muito bom, eu tenho muito mais estabilidade, o sensor me ajuda e é possível conseguir essa bomba de insulina através do governo, dá para entrar com um pedido administrativo ou então com pedido judicial, se for necessário, através de defensoria pública. Então, o acesso, ele já é uma realidade para muitas pessoas com diabetes, tá? Se Legal. tiver mais dúvidas, me escreve no movimento de Diabético que eu te respondo tudo direitinho, tá bom? Legal. A Wanda falou que teve diabetes na gestação. Diabetes gestacional é bem mais comum do que a gente imagina, né? Muito. E a Silvânia perguntou aqui se pessoas com diabetes têm mais tendência a ter depressão. Sim. Oi, Sil. Então, tem sim. Tem mais tendências a ter depressão. Inclusive, vários estudos mostram que pessoas com doenças crônicas têm mais tendência a ter depressão, porque sente aquela sobrecarga diária, né? Aquela coisa de 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalos. Então, meu namorado, por exemplo, ele tem epilepsia e a epilepsia dele é de difícil controle. Ele toma vários remédios, mas mesmo assim ele tem crise diariamente. E ele faz um trabalho também, assim como eu, e a gente sempre troca as informações de que pessoas que têm essas condições de saúde, elas estão mais propensas tanto à ansiedade quanto à depressão. Isso são estudos científicos que mostram, tá? Então, você pensa uma pessoa deprimida, tendo que aplicar a insulina, tendo que medir, tendo que fazer atividade física. Eu sempre falo, gente, mesmo a pessoa que está deprimida, para ela é difícil chegar na academia ou tomar a iniciativa de fazer. Mas você não consegue fazer uma atividade física e continuar deprimido. Então, tem o tratamento medicamentoso para quem tem depressão, que eu acho muito importante, se realmente for bem conduzido, porque existe uma certa banalização, mas aliado a isso, meditação, atividade física, dança, que é uma atividade incrível, enfim, você também precisa se ajudar, né? Quando você está num quadro como esse. Ou pedir ajuda também, né? Porque eu acho Ou que pedir ajuda. quando você também sai da sua caixinha ali do, nossa, como você citou essa adolescente de 15 anos, desisti de mim, minha vida acabou, e você fecha essa porta, fica difícil até quem está perto e quer ajudar realmente conseguir fazer alguma Super, coisa. Né? super, Então, você super, também super, acho que super. tem que ter
essa humildade até, né? De falar, olha, eu preciso de Humildade. ajuda, gente. Por favor, vamos lá. O dia que eu estiver desanimada, né? Me liga, me puxa, me empurra, vai na minha casa, E a gente quer bota o mostrar trem. que Oi? a gente quer mostrar que tá bem o tempo todo, né? E isso não nos ajuda. Isso é só uma pressão ainda maior que a gente coloca em si mesmo, de que a gente tem que estar bem o tempo todo. E aí é o que você falou, a gente não tem a humildade de pedir ajuda. E, e assim, ninguém, é uma coisa que é um senso comum. Ninguém consegue lidar com o diabetes sozinho. Você não consegue. Você precisa de apoio social, você Você precisa de apoio vou educacional. reforçar aqui a Jéssica colocou. A Jéssica colocou assim, ó. Convive com meu esposo que tem diabetes tipo 1, faz 4 aplicações diárias de insulina. Aí ela tá falando sobre a bombinha, né? Que você estava esclarecendo. Hum, Eu acho que é isso, né? Você tem que ter as pessoas que estão perto de você, tem que entender junto e tem que até tem que. compartilhar dos novos hábitos, talvez, né? Para facilitar. Total, total. Isso é Legal. fundamental. Todo mundo ganha, né? Tem um Larry aqui dando Hi, Fabi, em inglês, nice to see you. É o Larry. Hi, nice to see you. Ele tem Welcome, diabetes. Larry. Larry tem diabetes também. Tem tipo 2, Larry. Type 2. Ele é o Legal. Não, embaixador lá nos Estados Unidos. Faz campanhas também sobre diabetes. Né? Cara, bem ativo. Fabi, a Elô disse que é importante ter uma boa nutricionista que não venha com dietas prontas de computador. Com certeza. Ah, Elô, isso aí eu diria que não só para diabetes, né? Eu acho que profissionais hoje em dia que padronizam pessoas, a gente tem que rapidinho identificar e sair fora. Não Ah, o Larry falou, funciona. "Hi from Florida. Hi, Larry. So good to have you here." Gente, muito chique essa live. Muito chique. So fancy. É Ô, internacional. Fabi, Não, fala pra a mim. individualidade é muito grande do tratamento, mesmo entre pessoas com o mesmo tipo de diabetes. Então, realmente, Aham. a nutricionista precisa Sim. entender a tua realidade, é individualizado mesmo. Porque, por exemplo, para mim, pão de queijo não sobe minha glicemia. É lógico que eu aplico a insulina. Já tenho amigas que não podem comer pão de queijo. Então, entendeu? Interessantíssimo isso, né? Vai saber, né? Hoje em dia o glúten tá aí, né? A minha mãe parou de comer glúten. Essa semana foi meu aniversário, ela comeu um pedaço de bolo, falou que passou mal pra caramba. Então, não precisa nem ir tão longe, não precisa, às vezes, você nem ter, né, uma situação tão específica que realmente essa coisa de não personalizar sai correndo. É, Só que eu queria que você isso falasse um aí. pouquinho do movimento Divabética, né? Que É, quando eu divulguei entre as divas, eu falei, gente, a Fabiana Couto, do movimento Divabética, teve uma até que colocou assim, não é diabética? Eu falei, não, é divabética mesmo. não, Aí é você justamente por isso. ainda. É o trocadilho, gente. Né? Por que diva bética? Porque dentro da minha história, da minha trajetória, conforme eu fui me aceitando, fui me amando mais, eu fui me cuidando mais. Gente, quando você se coloca como prioridade, você começa a ter mais consciência das suas necessidades, enfim, da sua vida, né? E aí eu trouxe isso de uma forma mais lúdica, porque falar de diabetes pode ser pesado e não precisa. Não precisa ser pesado. Por isso que a gente trouxe o Divas Dance para o evento maravilhoso que a gente fez em Brasília. Porque foi muito legal essa atividade. Porque antes da atividade com as divas, só para vocês entenderem, eu fiz um evento que eu faço em vários estados. Espero que em breve a gente volte a fazer. Antes. Congelou aqui para mim, Fabi. Eu não sei se eu estava congelada ou se era você que estava congelada.
Ah, tá. Então, aí no dia que a gente fez a atividade física com as divas, a gente mediu a glicemia antes da atividade e depois da atividade. Foi incrível. As pessoas, nossa, a minha glicemia caiu muito. E assim, a gente fez 15, 20 minutos de atividade. Foi, foi. E já fez uma grande diferença. Então, o Divabética, o movimento Divabética, ele é um movimento mesmo, onde todo mundo se sinta parte, porque a princípio eu tinha colocado Divabética e falavam, ai, a Divabética. Não sou a Divabética, eu também sou a Divabética. Mas todo mundo que tem diabetes e que se identifica com o movimento pode ser uma divabética, um divo, né? Que a gente tem homens que também que gostam do movimento, se identificam. Então, o que eu trago é muito esse olhar para o ser humano integral, para as emoções, e eu falo muito sobre essa realidade, esse dia a dia, nas minhas mídias sociais. Além das mídias sociais, eu também dou palestras, faço atendimento com pessoas que têm diabetes para ajudá-las nesse processo, sair desse lugar de negação, de sensação de fracasso e de querer desistir, para uma sensação de empoderamento, de autoestima e de enfrentamento da condição, né? Então, a gente vai fazer eventos aí nos próximos anos. A gente tem ideia de voltar para Brasília, sim, porque a gente já estamos sendo solicitados e eu espero que a gente possa fazer muitas outras parcerias, como a última que a gente fez, né? Com certeza. Não, foi maravilhoso. Eu acho que dentro do nosso universo, né, do Divas Dance, do projeto Divas Dance, a gente tem muitas diabéticas. Então, eu acho que esse olhar carinhoso que você traz, esse jeito tão doce, se é que eu posso fazer aqui a ironia da Sim. vida, né? Com tanta doçura para falar da diabetes, eu acho que é muito legal, muito positivo, né? E eu fico muito feliz, assim, da gente estar estreitando esse relacionamento, da gente estar conseguindo trazer algumas divas para te conhecer, porque eu acho que saber aonde buscar, eu tenho falado muito assim sobre a gente se conectar com o que é positivo, né? Notícia ruim, isso aí a gente não precisa nem fazer força, elas chegam. Agora, a gente realmente escolher fontes positivas para a gente se conectar, pessoas que têm esse olhar, né, mais carinhoso para a vida de maneira geral, e aí elas acabam transmitindo para todas as outras coisas esse olhar também. Isso eu acho que a gente tem que criar essa grande comunidade. Você cria a sua com as diabéticas e os diabéticos, eu crio a minha com as divas, mas eu acho que existe algo em comum que nos conecta, que é realmente esse jeito carinhoso de olhar para a vida, sabe? Esse jeito doce de acolher, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que nós fazemos isso, né? As pessoas que têm algum tipo Por isso de... que quando eu soube do Divas Dance, na hora eu entrei no Instagram e eu falei, nossa, tem tudo a ver, somos irmãs, assim, de causas, né? Porque Sim, todas as causas, as causas que agregam, elas têm a mesma finalidade, né? O ser humano melhor, essa questão da gente perceber que a gente precisa do outro, né? Que você sim, falou e que agora tá tão forte, com né? certeza. Tá tão Somos muito forte. melhores juntas, né? Essa empatia é fundamental, enfim. E o meu objetivo é cada vez mais ajudar as pessoas a acreditarem nelas mesmas, elas tendo ou não diabetes. Porque muitas pessoas que não têm diabetes e têm contato com o projeto ou vão num evento, às vezes são as pessoas que mais se motivam. É incrível. Teve um cinegrafista que fez o último evento aqui em São Paulo e ele chegou para mim e falou assim: Olha, eu aprendi muito, eu tô saindo daqui outra pessoa. Eu falei: Mas você tem diabetes? Ele falou: Não, mas eu aprendi demais. Eu sou uma outra pessoa depois desse evento. Então, o diabetes é só um nome. Todo mundo tem alguma coisa que É tem que uma lidar, condição, que é poderia desconfortável, ser outra. Sim, sim. Muito legal isso. né? Tem Legal. alguém aqui falando, ó, tem um pessoal falando. Hebe falou assim: hoje fiz 30 minutos de caminhada com a Helena e já já iremos fazer mais 30. Meu corpo ainda está sentindo o impacto da corrida. As glicemias aqui estão mega difíceis de segurar, estão muito altas. No momento atual é o que eu mais estou ouvindo, viu, Rô? Que as glicemias estão muito altas por causa da mudança de rotina, por Sim, causa do estresse.
Então, Tem. assim, na minha página eu também vou começar a fazer. Eu fiz uma semana atrás uma live com técnicas para você lidar com a ansiedade. Dicas, práticas bem concretas, respiração breve, não é meditação, porque nem todo mundo gosta ou quer fazer. Mas é respiração, é você ter um pouco mais de domínio sobre as suas emoções, porque o lado emocional afeta muito, muito, muito. Então, força Débora, aí, viu, então eu vou Debbie? te convidar para fazer uma aula online das divas. Nas nossas aulas online, além de levar o Quero. movimento, a gente leva também o pensamento positivo, sabe? As músicas, né? Elas têm uma letra bacana, gostosa, o ritmo. Então, se você quiser fazer com a gente, está lá no nosso youtube.com/divas Do Dance Week. Você YouTube. está convidadíssima. Então, vocês fazem ao vivo? Não, a gente faz, as nossas aulas são Tem gravadas. Às grava. vezes a gente tem problema de Ah, eu vou conexão com a internet. compartilhar. Vai entrar lá, tem 14, uma diferente da outra, várias professoras Eu também. vi. Fabi, a gente vai ter que encerrar porque o Instagram só deixa 1 hora, tá? Eu gostaria É, até de trazer outras informações. Acho que a gente tem muita coisa legal para esclarecer, para falar, mas eu quero deixar meu agradecimento enorme, né? A Silvana está aqui, olha, parabéns pelos esclarecimentos e pela sua dedicação em prol do bem-estar das pessoas que têm diabetes. A Silvana é nossa aluna lá em Palmas, Tocantins. A Clarice, vocês duas aqui é muita doçura junta, amo. A Clarice também é minha aluna do Divas. Então, caso vocês conheçam alguém, gente, a Fabi é incrível, esse movimento dela é maravilhoso. E vamos, né, sempre nos ajudando. Fica o convite para o público da Fabi também para fazer as nossas aulas online. Elas estão lá e vão ficar lá. Depois a gente provavelmente vai dar continuidade a esse projeto que a gente está apaixonado. E eu vou ter que encerrar porque o Instagram daqui a pouco fecha a gente, assim, ó. gratidão. Vocês são maravilhosas. Roberta, te admiro. Admiro todas as divas. E eu vou compartilhar lá no meu Instagram também sobre as aulas. Muito importante. Obrigada pelo que Legal. vocês fazem, viu? Legal. Muito obrigada, tá, Fabi? Vamos marcar já o próximo papo. E quem quiser conhecer mais o Vamos. movimento de Vabica aqui no Instagram, né, Fabi? Isso, movimento diabética. Legal. Então já entra lá agora, já segue a Fabi, tá? E a gente marca depois de fazer outros encontros, pensar em outros projetos, né? Falar com Com mais certeza. carinho. Quem sabe compartilhar umas receitas aí que estão mais liberadas, que também tenham delícias. Eu acho que tem muito assunto legal para a gente trazer. Gostei. Tá bom? Isso aí, vamos fazer outras coisas. Obrigada. Um beijo grande, gente. Pessoal, muito obrigada Tchau. por terem estado com a gente aqui também. E eu vou encerrando. E não deixem de curtir, seguir os nossos perfis, fazer as nossas aulas de divas. Fica aqui meu carinho, agradecimento. Terça-feira a gente tem nova live às 16 horas, terças e sextas, sempre aqui com novos assuntos para vocês, tá bom? Beijo. Beijo! Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada a você, Fabi. Tchau, tchau.